de uma mãe cujo filho é homossexual. E ela e o marido abandonaram a igreja, abandonaram os amigos, abandonaram a família, porque todos eles eram extremamente preconceituosos. E esse pai e essa mãe abandonou o ciclo de relações, que é importante, que certamente faz muita falta, por amor ao filho. E a mãe disse assim: se Deus não puder ser um pai melhor do que meu marido e do que eu, aí eu nem quero acreditar num Deus assim. E quando eu li isso, eu falei, isso aqui devia ser ensinado em seminário teológico. Porque faz todo o sentido. Como é que eu vou acreditar num Deus que é menos compassivo, menos misericordioso do que eu, ser humano, tão falho, tão cheio de imperfeição e pecado? Como é que pode? Não pode. Essa é a resposta óbvia. Então eu não creio num Deus que precisa do mal para realizar os seus bons propósitos. Não dá mais para justificar sofrimentos humanos com o jargão de quem diz: olha, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que faz. A pessoa acabou de perder alguém, uma dor dolorosa, uma dor infinita. Às vezes a morte é trágica, é prematura, e a gente vai carregado de piedade religiosa, carregado de sentimentos santos, e a gente abraça e diz: oh, minha irmã, Deus tem os seus propósitos. Não pode ser. O escritor russo Dostoiévski, lá no século XIX, ele já dizia que a gente precisa descartar qualquer lógica que nos ensurdeça para o choro de uma criança. E a lógica de que existe um Deus que castiga milhões de pessoas, inclusive crianças, e sobretudo pobres, porque só ver quem é que mais sofre nesse mundo, é pobre. Simplesmente porque elas não seguem um rito religioso correto. Dizer isso é uma blasfêmia, e como tal, isso tem que ser descartado. Essa ideia de Deus tem que ser eliminada de uma vez por todas. Então eu não creio, e vou continuar afirmando, não importa se isso escandaliza, se alguém vai dizer: Daniel é um herege, esse sujeito precisa queimar nas fogueiras da Inquisição. Não interessa. Eu não creio no Deus que controla as micro e as macro realidades do mundo, ou seja, num Deus que é responsável pelas dores e tragédias individuais, pessoais ou coletivas. Não creio. Eu creio no Deus que por amor a mim e a você, criou um mundo livre, portanto, limitado, contingencial, com inúmeras possibilidades de coisas darem errado, com milhares de possibilidades de coisas ruins acontecerem. Creio no Deus que por amor a nós nos presenteou com o maior dos presentes, que é o livre-arbítrio. Que a gente sabe que é limitado também, a gente não tem liberdade de escolher tudo que a gente quer. Mas a gente tem uma liberdade que é caríssima e que nos convoca para tomarmos as rédeas da vida na nossa mão. Mas ao mesmo tempo ele se apresenta como parceiro de jornada e diz: eu quero construir a tua história junto com você. Não é por você, é junto com você. É nesse Deus que eu creio. Eu não creio no Deus que impõe condições para sermos aceitos. Não creio. Se existe uma condição para sermos aceitos por Deus, então não existe graça. Se Deus coloca alguma condição e diz: olha, você só pode vir a mim se for assim, 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 assado. Diz: então esquece a ideia de graça. Esquece, porque não existe. E o Will pregou semana passada aqui falando sobre a graça. A minha graça te basta, ela é suficiente. É no sentido de que ela abarca todas as nossas imperfeições. É no sentido de que ela abarca todas as nossas inadequações. Se o amor de Deus por nós é incondicional, então Ele mesmo não impõe condições, senão é um contrassenso. Então Deus ama você porque Ele é Deus.
Simplesmente. Não por causa de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Não por causa de quem você é ou quem você deixou de ser. Não importa. Então, assim, nenhuma técnica é capaz de controlar Deus. Deus não está limitado a nenhuma regra. Os seus atos de amor são fruto exclusivos da sua graça. Só isso. E quando Jesus convida e diz, venham a mim, Ele não está impondo condições. Ele só está ressaltando, dizendo, venham a mim, principalmente você que está ferrado na vida. Você que está oprimido, você que está cansado, você que está aí, que não aguenta mais. É você que eu estou chamando, vem. Porque o sujeito que está ali com a vida toda resolvida, ele diz, não precisa de Deus, não. Eu não creio no Deus prisioneiro do dogma. Eu não creio no Deus que é refém da religião. Eu não acredito no Deus que é escravo da teologia. Não acredito. O meu Deus não tem forma de livro. O meu Deus não é encadernado. O meu Deus é encarnado. Entenderam? Porque essa discussão toda aí, essa celeuma toda que aconteceu ao longo da semana, talvez você nem ficou sabendo, porque você não transita nesse ambiente, mas foi horrível, foi a semana inteira. E a semana eu estava muito mal para ficar lendo esse tipo de coisa, eu só consegui ler ontem e assistir ontem. É simplesmente porque alguns cristãos acreditam que Deus é um livro. Essa é a verdade. E que esse livro, ele é perfeitinho. É a chamada inerrância bíblica, que muita gente atribui a seu colega, Martinho Lutero, mas Lutero não acreditava na inerrância da Bíblia. É um grande erro, é uma falácia, é um mito da reforma protestante. Irmão, para quem lê, para quem é minimamente sincero e já leu a Bíblia inteira, e lê assim estudando, você vai encontrar um monte de contradição. É um monte, não é uma, duas, é um monte. Então essas pessoas olham para o livro e dizem, isso aqui é Deus, mas o meu Deus não é um livro. O meu Deus não é um conceito doutrinário, o meu Deus não é um conceito religioso, o meu Deus não é um princípio teológico, o meu Deus é uma pessoa. Ele se fez carne, viveu entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, de João. Aquele que é a palavra, ele se fez carne, ele não se fez livro. Então qual é o drama? Qual é a polêmica? Thomas Halleck, um teólogo católico sensacional, ele diz, há muitas imagens de Deus. É a repetição do que o Mardones diz. Ele diz, há muitas imagens de Deus, mas só um Deus ferido de amor pode ser verdadeiro. E aí a gente não quer saber desse Deus. A gente quer saber do Deus poderoso. A gente quer saber do Deus que tem o controle do mundo nas suas mãos. Eu não estou dizendo que Deus não é soberano quando eu digo isso, e que Deus não tem possibilidade de controle. O que eu estou dizendo é que Deus, na sua soberania, Ele abre mão do controle e diz, o mundo está na mão de vocês, vivam, esse é o jardim que vocês têm, cuidem dele, cuidem dele. Então o Halleck, ele diz, há muitas imagens de Deus, mas só um Deus ferido pode ser verdadeiro. Só um Deus ferido de amor pode estar conosco. Só um Deus ferido de amor é digno de fé. Então as feridas do mundo ferem a Deus também. Mas como assim, pastor? Jesus diz lá em Mateus 25:40, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, vocês fizeram a mim. Porque quando eles foram feridos, eu também fui ferido. Quando eu estive nu, você me deu de vestir. Quando eu tive fome, você me saciou a fome. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive doente, você me visitou. Quando eu estive preso, mas preso, Senhor, por que estarias preso, ó Jesus? Porque as pessoas são presas por diversas razões.
Algumas justificáveis e algumas não justificáveis. E só que Jesus aqui ele nem explica, ele diz: você me visitou. As dores do mundo doem em Deus. E o Halleck diz: é esse Deus, é só esse Deus que pode ser de fato amado, que é um Deus que é ferido de amor. E é o próprio Jesus, é por isso que ele diz: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, Pai, mas que conheçam seu Filho, porque é Jesus quem revela Deus para nós. Portanto, o Deus em quem acredito é Jesus, e Ele é a hermenêutica de Deus, Ele é a interpretação de Deus. Jesus é Deus despido das grandezas e das vaidades para alcançar a dor do ser humano. Jesus é Deus a serviço da esperança na vida daqueles e daquelas que sofrem. Jesus é Deus levando às últimas consequências a divina proposta de se tornar gente como a gente. Jesus é Deus encarnando o amor e renunciando o poder. Jesus é o Deus da compaixão, não é o Deus da dominação. Jesus é Deus convidando a gente para a festa da comunhão, não para uma prestação de contas. Não, Jesus é Deus priorizando, sobretudo, os mais vulneráveis, porque Deus não é um poder que se impõe. Deus é um amor que se entrega. Que se entrega. É esse Deus. E para concluir, eu me lembro do que o professor Rubem Alves já dizia. Quando a gente fala de teologia, dos dogmas, essa briga toda, Rubem Alves dizia que teologia não é rede que se teça, que a gente tece para apanhar Deus em suas malhas. Porque Deus não é peixe. Deus é vento, que não se pode segurar. E ele diz: teologia é rede que tecemos para nós mesmos, para nela deitar o nosso corpo. Ela não vale pela verdade que possa dizer sobre Deus. Olha só, isso é importante. E aí ele acrescenta: seria necessário que fôssemos deuses para verificar tal verdade. Porque a verdade absoluta, só Deus. Ele diz: a teologia vale pelo bem que pode fazer a nossa carne, a nossa vida. Portanto, se a nossa teologia é a teologia que, a princípio, deseja estabelecer verdades absolutas, segundo Rubem Alves, ele diz: não serve. Se a nossa teologia ela tem validade para selecionar pessoas, dizer você pode, você não pode, você é bem-vindo, você não é bem-vindo, você é aceito, você não é aceito, ele diz: essa teologia não vale, ela não presta. Você pode jogar fora, pode descartar. Agora, se ela gera descanso na alma, se ela promove conforto, não no sentido de fazer tudo que a gente deseja, mas o conforto que a gente precisa para tempos de extrema dificuldade e cansaço, se essa teologia gera vida, aí ele diz: beleza, ok, mas não fique pensando que essa teologia ela é absoluta. Mesmo assim, não fique imaginando que essa teologia é a grande verdade, a grande revelação de Deus, porque não é. Porque as nossas verdades são provisórias. As nossas verdades são limitadas. E sempre serão assim. Ainda que os neofundamentalistas esperneiem, se estribuchem e digam: não, isso aqui é a verdade, é absoluta, e a verdadeira interpretação bíblica tem que passar, né, pelos cânones da igreja. Eles que estribuchem. Eles que se arrancam os cabelos, roam os cotovelos. A gente é uma igreja pequena, que não tem a visibilidade de grandes igrejas. E mesmo que tivesse, é claro que a gente teria muito mais a perder, óbvio, não é? Mas acho que a gente já superou isso, ou está superando,
com tranquilidade, de certo modo. Já vivenciamos tensões extremas por causa disso. A gente já perdeu muito por causa disso. A gente já sofreu muito por causa disso. Mas é como eu disse, há momentos em que a gente tem que decidir entre aquilo que é certo ou aquilo que é fácil. E esse é o momento de viver o que é certo. Aliás, sempre é o momento de viver o que é certo. Que Deus abençoe você. Que essa palavra encontre lugar no teu coração, na tua alma. Senhor, que a tua graça, que segundo a experiência do apóstolo Paulo, é tudo que a gente precisa, é tudo que nos basta. E ele ouviu isso diretamente de ti. Que essa tua graça nos sustente. Que essa tua graça nos ampare. Que a gente possa de uma vez por todas superar as nossas ilusões acerca de Deus, acerca do Senhor. Que a gente pare de querer construir definições absolutas para além de uma definição específica que está muito clara, que diz que tu és amor. E a gente identifica essa tua característica na pessoa de Jesus de Nazaré. Portanto, faz todo sentido. Se há uma afirmação inequívoca que possamos fazer a teu respeito, Deus, é de que tu és o amor absoluto. E o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não se inflama, o amor não condena, o amor não discrimina, o amor não rejeita, o amor não se impõe. E tu és amor. Ainda que tenham dito por aí que tu és um outro tipo de Deus, nós não acreditamos e não aceitamos, Senhor. Porque tu és o Deus que se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré. E isso nos basta. Aleluia.